Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, estádio Santiago Bernabéu, para falar sobre essa derrota do Real Madrid 2-1 pro Manchester City. Vou falar um pouquinho do jogo, o que a gente pôde ver desse Real Madrid e o quanto essa derrota pode afetar o futuro do técnico espanhol. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem o like e comentem e bora falar sobre esse jogo. Bom, Real Madrid, mais um jogo grande que o Real Madrid não consegue vencer. Nessa temporada venceu o Barça, mas perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Liverpool e agora perde também para o Manchester City aqui no Bernabéu. A diferença entre todos esses jogos foi a atitude do time. Hoje a gente viu um Real Madrid mais intenso, mais comprometido, tentando explorar as suas melhores características, jogando no contra-ataque praticamente no primeiro tempo. Quando teve a bola, tentou criar, mas aí o Manchester City se impôs e praticamente não deixou o Real Madrid. Mas não foi um jogo ruim do Real Madrid. A vontade esteve, mas a sorte acabou impedindo que o Real Madrid conseguisse pelo menos um empate. Se o Real Madrid tivesse mantido todo o primeiro tempo na partida, teria sido injusta a derrota. Mas o primeiro tempo foi muito bom e na segunda parte, é verdade, o time cai de rendimento e o Manchester City cresce ainda mais na partida e consegue a virada e consegue essa vitória para cima do Real Madrid. Mbappé não jogou, ficou no banco de reservas. A gente não sabe se ele está em condições de jogar o próximo jogo, mas ele foi relacionado, mas acabou não tendo minutagem. O Xabi Alonso foi com 3 atacantes no time, foi com Vinícius pela esquerda, Rodrigo pela direita e Gonçalo, a referência do ataque. Um Real Madrid que teve Bellingham, Ceballos e Tchouaméni no meio de campo, Valverde voltou a ser lateral, Raul Asensio e Rüdiger foram a dupla defensiva, o Carreras foi o lateral esquerdo e o Courtois no gol. Primeiro, o início do jogo do Real Madrid é realmente muito bom. Vinícius levando perigo, Rodrigo no contra-ataque. O Gonçalo, talvez do trio de ataque, foi o que menos participou da partida, até porque a bola praticamente não passou por ele. Ele até teve um trabalho um pouco mais defensivo, digamos assim, mas não foi um bom jogo do Gonçalo. Tanto é que ele é substituído no segundo tempo. E o gol do Real Madrid é um golaço do Rodrigo. O Rodrigo estava precisando marcar esse gol, porque eu já tinha trazido aqui no vídeo a estatística da quantidade de jogos consecutivos do Rodrigo sem marcar, era muito cruel, porque o Rodrigo estava, no momento, sem confiança. No último jogo que ele tinha jogado, 90 minutos, foi quando ele tinha marcado o último gol dele, que foi naquela partida contra o Atlético de Madrid na temporada passada, nas oitavas de final da Champions. Então ele não tinha mais jogado 90 minutos. E hoje o Xabi deu confiança ao Rodrigo. E o Rodrigo responde marcando esse gol muito importante para ele, e um gol que foi muito importante para o Real Madrid, porque fez o Real Madrid começar o jogo ganhando. O que não deu para o Real foi manter isso. E aí o City se impôs na partida. O Courtois falha no primeiro gol sofrido. O segundo é um pênalti do Rüdiger no Haaland, que o Haaland cobra e marca. O Haaland, que não tinha marcado ainda aqui no Bernabéu, marca o seu primeiro gol por aqui. Inclusive sobre Haaland, o Fred vai falar muito no vídeo dele, mas tem uma entrevista muito boa do Fred Caldeira com o Haaland para a TNT, depois vocês procurem aí, porque realmente ficou muito boa. A gente conversou com o Rodrigo depois do jogo, o Rodrigo que marcou o gol e foi abraçar o Xabi Alonso. E aí ele disse pra gente que foi uma demonstração de mostrar que eles apoiam o treinador, né? O Xabi Alonso estava todo no centro desse jogo, era o grande protagonista da partida. Se falava em uma não vitória, uma possível queda do técnico até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Xabi Alonso continua sendo treinador do Real Madrid. Então não sei se a atitude que o time mostrou, digamos, que a vontade de ganhar e a iniciativa podem ser que mantenha aí o Xabi Alonso, mas o jogo-chave mesmo passa a ser o jogo do fim de semana, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas voltando para o jogo, um jogaço do Rodrigo, tá? Ele foi a grande notícia, a melhor notícia do Real Madrid nesse jogo contra o Manchester City foi o Rodrigo. O Rodrigo que marcou seu 5º gol em 10 jogos contra o City. E que, até vou contar um bastidor para vocês, depois o Rodrigo deu várias entrevistas na área de entrevista, e depois, antes dele sair, que ele tinha terminado as entrevistas, ele conversou com o Pep Guardiola. O Guardiola conversou com o Rodrigo, a gente viu eles se abraçando ali também. Sempre o Rodrigo, quando as coisas não vão bem para o Rodrigo, bota o Manchester City na frente dele que parece que arruma tudo. Tomara que agora entre uma dinâmica mais positiva para o Raio, porque ele realmente merece, o jogo dele hoje foi um grandíssimo jogo. Obviamente que sem o Mbappé todo o foco ia para o Vinícius.
O Vini, eu acho que fez uma boa partida, ele foi mais a referência no ataque, não foi nem tanto o Gonçalo, foi mais o Vinícius. No primeiro tempo ele teve até mais aberto pela esquerda, na segunda parte ele ficou basicamente como uma referência no ataque. E aí a gente até viu boas jogadas do Vini, mas ele não conseguiu converter. O Vini tá criando muito, mas não tá conseguindo converter em gol as oportunidades que ele tem. Ele teve uma cabeçada que acaba indo para fora, uma outra bola que acaba num escanteio na área que ele chuta e acaba pegando na canela em vez de pegar no pé. Se tivesse pegado no pé, eu acho que teria sido gol. Então o Vini está precisando reencontrar o gol também. É importante para os atacantes, né? E sem o Mbappé, obviamente, que o foco estava no Vinícius, ele acabou não marcando gol. Mas acho que teve bons momentos do Vini dentro do jogo. Bellingham fez um bom jogo. Acho que o Ceballos esteve mais abaixo, o Tchouaméni um jogo defensivo muito bom. O Carreiras teve momentos assim, foi meio bipolar, teve momentos bons, momentos ruins. O Rudiger e o Asensio tinham uma tarefa complicadíssima de parar o Haaland. Acho que o Rudiger acabou fazendo pênalti, tentando defender o Haaland da melhor forma. O Asensio também, em alguns momentos foi bem, em outros nem tanto. É muito difícil, o Real Madrid com muitas baixas na defesa. Mas sai com a derrota, né? E no final das contas o que conta é a derrota. Para a tabela de classificação da Champions até nem conta muito, porque o Real continua no top 8 e eu acho que se ganhar do Mônaco aqui no Bernabéu em janeiro e depois o último jogo contra o Benfica, classifica entre os 8, que é o objetivo do time. O ponto é que a derrota veio e derrota é jogo grande de novo sem ganhar, vamos ver o quanto isso pode pesar. Depois do jogo, o Xabi Alonso falou em entrevista coletiva que não depende dele o futuro dele, que hoje ele não podia falar nada sobre os jogadores, que os jogadores deram tudo e realmente deram tudo em campo, e que está na mão da direção do Real Madrid alguma decisão. Vimos o Endrick em campo finalmente, primeiro jogo dele na Champions com o Xabi Alonso. O Endrick foi a última substituição. O Xabi Alonso, para mim, ele erra na primeira substituição, porque ele tira um atacante, o Gonçalo, para botar o Arda Güler, e não sei se o contexto do jogo era para o Arda Güler. Depois ele tira o Ceballos, que eu teria tirado o Ceballos para botar o Arda Güler, mas não teria tirado o Gonçalo. Se era para tirar o Gonçalo, era para ter botado o Endrick antes. Ele tira o Ceballos e aí coloca o Brahim no jogo. E a última substituição dele é tirar o Raul Asensio para colocar o Endrick. O Endrick tem minutos, né? Minutinhos ali. E hoje o que ele mostrou nos minutinhos que ele teve é que não dá para entender a pouca minutagem do Endrick com o Xabi Alonso. Não dá para entender. Porque o Endrick pode empatar o jogo. Uma bola na área que ele cabeceia e bate na trave. Ele pega uma bola pela direita que ele pode entrar. Ele tem presença de área num jogo que tu tá precisando ganhar. Por que não colocar o Endrick? O Gonçalo deu muito pouco ao time hoje. Por que o Endrick não é a opção? Então, os minutos que o Endrick hoje teve em campo fazem a gente questionar ainda mais a pouca minutagem do Endrick. Assim, nos últimos 7 jogos antes desse, ele não tinha tido nenhum minuto. Eu realmente, assim, sem o Mbappé, pra mim, tinha que ter jogado o Endrick. Sem o Mbappé, teria que ter jogado o Endrick. Mas, enfim, é uma decisão do Xabi. O Endrick, eu acho que nos momentos que ele entra, ele entrega tudo. Ele coloca tudo em campo. Hoje ele merecia ter marcado esse gol, que acabou a bola indo na trave, mas assim, não dá para entender a pouca minutagem do Endrick com o Xabi Alonso. Não dá para entender. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar das coisas. O Manchester City eu acho que é um time hoje mais preparado do que o City que enfrentou o Real Madrid em fevereiro. Doku foi um pesadelo para o Valverde vai ter sonho com o Doku. Fez um baita de um jogo driblando todo mundo. O Haaland, eu gosto muito de ver o Haaland jogar, porque é um jogador muito especial, assim, ele tá sempre farejando o gol, assim. Eu acho que hoje ele até não foi dos que mais brilharam, mas assim, ele teve um pênalti e converteu. Mas o City hoje está mais pronto que o Real Madrid para brigar por títulos. Essa que é a grande verdade, o Real Madrid ainda não está pronto para isso. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e vamos ver qual vai ser o futuro do Xabi Alonso, que perdeu esse jogo, mas o próximo vai contar muito na pontuação de La Liga contra o Alavés fora de casa. E aí vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai ser o futuro do Xabi Alonso até lá, mas enfim. Se inscrevam, deixem o like, comentem e, claro, volto nos próximos dias com mais vídeo para vocês. Um beijo para todo mundo e uma ótima quinta-feira. Já é quinta, ainda é quarta. Beijo para vocês.